1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Senhor Deus, nós queremos sempre aprender melhor, vivendo aquela forma cristã que o Senhor deseja que possamos verdadeiramente expor em vida, em palavras, o amor de um para com o outro. Ajuda seu povo, Pai, ajuda cada um de nós, porque a nossa capacidade vem de Ti. Não temos capacidade própria, mas estamos sempre na dependência do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos use para tal fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu tenho já falado sobre isso, mas deixa-me meditar mais um pouco no que o irmão Brana ensina sobre a maneira de um verdadeiro cristão. Na verdade, nós temos com quem aprender. Jesus diz: aprendei de mim. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, nós temos o profeta desta era. Ele diz na mensagem Senhores, este o tempo, 366, ele diz: amigos, não se firme em mim. Eu sou seu irmão. Isso é um meio de tirar a vista do povo daquilo que está acontecendo, para que os homens não venham ficar olhando para um homem. Essa era a intenção do irmão Brana. Não me preste atenção, porquanto sou apenas um mortal. Quando o irmão Brana falava isso, você pensa bem o que temos nós que falar, certo? Não temos que receber nenhuma honra, nenhuma glória, e aí seria bom que ninguém olhasse para nós mesmos, né? Mas pela Bíblia, o próprio Deus diz: olhai para mim, e serei salvo todos os termos da terra. O homem tem um lugar para olhar, então vamos olhar para a palavra. Se tem uma coisa que não falha, que não te deixa escandalizado, é a palavra. Mas qualquer homem que você fixar seus olhos, ele pode te decepcionar. Por isso o irmão Brana diz: não me preste atenção, porquanto sou mortal. Tenho que morrer como qualquer outro. Não tem diferença, uma morte mais bonita. Jesus morreu com a pior morte. Maldito era o que fosse dependurado no madeiro. Jesus morreu exatamente nesta pior morte. Não escutem a mim,
mas escutem ao que tenho dito. O que tenho dito é a mensagem. Mantenha seus olhos não no mensageiro, mas na mensagem. O que disse isto é o que tens de olhar, a mensagem. É a minha oração que Deus nos ajude. Agora, sempre fala de um mensageiro. O mensageiro é aquele que leva uma mensagem. Nós não temos mensageiro depois de Mombrana, que é mensageiro de eras da igreja. Mas cada pregador, cada missionário, cada apóstolo, cada pastor, cada mestre é um mensageiro. Mensageiro é aquele que leva uma mensagem. Se a mensagem é dele ou de outro, nós viemos todo esse tempo carregando a mensagem de quem? A mensagem de Jesus, a mensagem de Pedro, de Paulo. E ultimamente estamos carregando a mensagem de Brana. Certo? Este é o nosso dever. E é a maneira cristã que a gente tem que aprender, que o irmão Brana ensina, é porque em todos os tempos houve aquelas pessoas que olhavam para Jesus para encontrar falha. Pondo-nos ao lado de Jesus, 124. Eu quero que vocês prestem atenção que eu mais lerei para vocês verem o que está acontecendo, não conosco. Eu não posso falar, claro, mas o que está acontecendo no mundo, no meio evangélico, dentro da mensagem. Mas tem culpa as pessoas que sempre ouvem uma mensagem para encontrar falha. E eles deveriam ouvir a mensagem para se aperfeiçoarem. Porque o quíntuplo de Efésios 4:11 é para aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aqueles que são separados. Quando a gente é separado das coisas do mundo, queira ou não, é santo. Você olha e não vê muita coisa, mas o santo é aquele que é separado. Agora, aquele que está misturado com o mundo, não tem jeito de ser santo, ele está misturado. Mas santo é o separado. Então, preste atenção, tudo aquilo que podiam lançar em cima, usava em cima de Jesus. O vigiavam constantemente, tratando de buscar alguma falha nele. Na hora que as pessoas não ouvem a mensagem, procurando aprender a viver. Muitas vezes ouve a mensagem procurando uma falha. Vamos ver onde que o pregador está falhando. Isso não é um bom espírito. E nunca falavam de suas boas obras. Estavam sempre buscando, constantemente, tratando de desacreditá-lo. E logo dizer, veem vocês, olhe isso. Se ele fosse um homem de Deus, não faria as coisas dessa forma. Você sabe que Jesus entrou na casa de Simão, e como Simão não deu água para lavar os pés dele, e nem deu um beijo nele, que dava o ósculo, porque você convidou a pessoa, então você já tinha uma água ali na porta para lavar os pés empoeirados que eles vinham na sua festa. Hoje tudo é diferente. E recebia na porta. Mas ele não fez isso com Jesus, ele fez isso com todo mundo. Simão era um bom religioso, ele achava que ele sabia mais que todo mundo, que ele tinha de tudo, e que nem Jesus. Vou mostrar para vocês que ele não tem nada. Olha o que aconteceu, ele não beijou a Jesus, ele não lavou os pés de Jesus. E Jesus então mandou uma prostituta, ou Deus mandou uma prostituta, para entrar lá na festa, sem ser convidada também, porque não, como que é convidar uma prostituta? Ela não podia entrar numa festa religiosa. Ela era uma mulher de má fama, e Deus preparou esta mulher
para passar na porta, não sabe como ela passou, e foi lá onde estava Jesus, e chorou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Aquilo era uma lição que Deus estava dando para o Simão. Você não fez, mas eu arrumo quem faz. A questão é assim, se você não faz, Deus tem quem faz. A gente pensa que é só a gente que faz. Não, se você não faz, Deus arruma alguém que faz. Isso, devemos ser agradecidos quando convidamos alguém e receber esse alguém, fazer de tudo para esse alguém. Não é assim que cada um de nós fazemos para servir as pessoas, para que elas possam sempre voltar na festa. Servir as pessoas para que elas possam sempre voltar na igreja, que a igreja tenha um bom espírito, que tenha bons irmãos, boas irmãs, que não fica olhando o defeito um do outro, mas que fique com aquele espírito de misericórdia em si, para dar a mão ao pecador e trazê-lo para dentro do redil, para que possam comer a palavra conosco também. Amém. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quer dizer, quem não ama os irmãos ainda está na morte. E vamos acompanhar o irmão Breno aqui um pouquinho, para você ver o que ele fala nesta mensagem. Eles faziam a coisa desta forma. Se ele fosse um homem de Deus, não o faria assim. Eles estavam tratando de lançar sombras sobre ele. E pensou bem eles ver uma prostituta abaixando aos pés de Jesus, chorando, esfregando o cabelo nos pés de Jesus. Aquele religioso dizia, mas como pode? Se ele fosse de Deus, ele sabia quem é que está fazendo isso. E ele era não só de Deus, ele era Deus. E ele sabia o que aquela mulher estava fazendo. O irmão Brana diz ainda nesta mensagem, que quando você quer fazer uma obra para Deus, Ele para e deixa você fazer e terminar. Deus é assim, paciencioso. Você quer fazer algo para Ele, Ele parou, deixou a prostituta lavar os pés dele com lágrimas, enxugar com o cabelo, e o Simão criticar, e todo mundo de olho em Jesus. Mas se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher não poderia fazer isso com ele. Eles eram santarrões. Eles estavam tratando de lançar sombra sobre ele para impedir que as pessoas crescem nele. Essa é a obra do diabo. E esse velho programa nunca tem cessado. O 125, irmão Bruno, só vou começar e pular para vocês ver a parte essencial. Muitas vezes os ministros cometem erros. Que não só os membros cometem erros. O irmão Bruno sabia muito bem, muitas vezes os ministros cometem erros. Agora, não diz que qualidade de erros, mas cometem erros. Qualquer erro é aquela qualidade que a pessoa cometeu naquele tempo. Talvez não comete erro diferente do outro, mas cometeu erro, de toda forma. Você sabe, a maneira de um verdadeiro cristão é esconder tudo que você possa de um irmão. Vou perguntar para nós mesmos, a gente faz isso? Porque você falar para um irmão do erro do outro, vamos orar, vamos ajudá-lo em oração. Mas aquele outro irmão, talvez ele não tenha essa mentalidade, vamos ajudar, não vamos meter a língua nele. Entende? Então se torna complicado. Você sabe que a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você possa de um irmão. Não diga as coisas más de seu irmão. Conte as boas. Porque cada um de nós que temos falhas, temos fraqueza, temos coisas más, mas temos também coisas boas. Aqueles religiosos só via a maldade daquela mulher, mas Jesus via a eleição dela. O que o povo vê é a maldade de qualquer falha, de qualquer erro, de qualquer membro, de qualquer ministro, de qualquer obreiro, diácono. Tem que ver as falhas.
Mas Deus está olhando na eleição de cada um que está procurando acertar. Se você vai fazer algo e erra, começa de novo. Aquele homem que não tinha borracha no lápis, então o chefe disse para ele: mas cadê a sua borracha? Ah, eu não uso borracha, eu não erro. Aí o chefe mandou ele embora já. Falou: se você não erra, você não faz nada. Porque todo mundo que está tentando fazer algo, para qualquer pessoa, para o lar, o marido para a mulher para o marido, os pais para os filhos, filhos para os pais, pastor para a igreja para o pastor, sempre falha. Aí você é que tem que ter borracha para pagar o erro de quem falhou contra você. Você tem que ter borracha. O problema é não ter borracha. Alguém falhou contra você, ao invés de você falar mal dele também, apaga aquilo. Foi isso que Jesus fez comigo, fez com você, apagou nossos erros. Já pensou bem se Jesus ficasse lembrando o que você foi, o que você fez, e você lembra, mas Jesus não lembra. Não é porque ele é esquecido, é que ele diz que jamais lembraria dos nossos pecados. E ele então não lembra, deixa nós prosseguirmos nossa jornada para nós podermos confessar, que é outra parte que eu gosto desse versículo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Que a pessoa sabe, eu falhei, quando eu falhei, pequei, já pede perdão a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. 28:13 de Provérbios. Esse é o dever de cada um de nós. Agora tem tanta coisa boa que eu quero ler para vocês esse bom pedaço aqui. A maneira cristã é esconder tudo que você possa de um irmão. Não diga as coisas más de seu irmão, conte as boas. Conte o bom que você saiba dele. Irmão, em qualquer reunião, se você for reunir entre irmãs, que é uma facilidade, sempre tem uma irmã que tem facilidade de cavucar a vida da outra, a vida de alguém, um irmão. A gente não tem encontrado tantos irmãos com esses problemas, mas a gente encontra muita mulher com esse problema, de cavucar a vida da outra pessoa, e encontrar o mal. Por que não cavuca para encontrar o bem? Só está mexendo com a vida alheia. Olha para si. Você está olhando só para o erro do seu irmão? E tem uma trave no seu, você não enxerga o seu? Então cada um de nós olhar para os nossos próprios erros. Você mede os outros com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Você vê que você tem, e é a sua parte fraca. Você nunca julga os outros pela sua parte forte. Você julga os outros com a sua parte fraca. Com aquela parte que se você pisar em falso, você cai. Se você olhar, você cai. Se você falar alguma coisa errada, você cai. Então você julga sua irmã, seu irmão, por aquela fraqueza que você tem. Qual é a sua fraqueza? Não tem ninguém melhor que cada um de nós saber onde está o nosso elo fraco e vigiarmos aquele elo fraco e procurarmos falar o bem de nossa irmã, de nosso irmão, do nosso pastor, dos demais membros, entende? Do pastor denominacional. Mas não tem que ter aquele espírito para ficar vendo o defeito dos outros e descendo o burrai. Isso não é espírito cristão. A maneira cristã, irmão Brandt está dizendo, é esconder tudo que você sabe de um irmão. Quando a gente não consegue esconder e quer propagar para que os outros, então, falem mal, nós somos pior do que quem pecou, pior do que quem errou. A maneira cristã é esconder. Não diga as coisas más de seu irmão, conte as boas, conte o bom que você saiba dele. Se há algo mal, não o mencione. O pobre já tem suficiente
contra si mesmo. Não trate de tomar uma pá e enterrá-lo mais profundo no buraco. A atitude cristã é ajudá-lo a sair do atoleiro. O vê? Nunca trate de enterrá-lo, ele já está enterrado, trate de ajudá-lo. Ele mentiu, ele falhou, adulterou, fez alguma coisa errada, agiu de uma forma errada, fez negócio errado. Então, dê a mão, irmão, você quer sair dessa vida? Estamos aqui para te ajudar. Não para poder propagar o seu erro, mas te ajudar a sair do erro. Porém, muitos de nós hoje, muita gente hoje, posso dizer, trata de fazer isso, se pudesse encontrar alguma coisa realmente má, a lançariam em cima. A gente tem visto, eu não falando a meu respeito, mas a respeito de outros pregadores, a gente vê pregadores noviços, gente nova que não tem experiência de nada. Vai na internet e descobre que alguém errou, e diz, tira esse indivíduo do púlpito, tira esse homem do púlpito, e vai ver quantas almas esse rapazinho ganhou, nem a dele. E quantas almas aquele outro ganhou? 1.000, 2.000, 10.000. A gente deveria corar, ter vergonha de mexer com a vida alheia. Mede os outros pela sua parte fraca, não a sua forte. Eu não fiz isso, foi ele quem fez. Mas olha o que você faz, de propagar o pecado dos outros, quando o próprio Mombrana diz que a maneira cristã é esconder. Hoje eles vão na internet, faz videozinhos e coloca lá na internet e ainda diz assim, ó, compartilhe, ajude eu a errar, ajude eu a pecar, ajude eu contar mal do meu irmão. Ele ainda diz assim, compartilhe. E depois chama assim mesmo de cristão, de justo, que está fazendo o que é certo, não de acordo com o nosso profeta. E Mombrana diz, você tem que falar as coisas boas de seu irmão, não conte as más que ele fez. Amém, amém. Porém, por exemplo, 126, quando nos falar de Jesus, se algum de vocês comete um erro, coisa a qual está propenso, eu também, cada um de nós, porém, não esqueçamos que somos irmãos. E nós saímos da morte porque nós amamos os irmãos. Se você fala do pecado alheio, porque do seu você não fala. Fala sempre do pecado dos outros. Você não ama seu irmão, você está com a morte em si. Atenta para o que o irmão Brano ensina. Porém, não esqueçamos que somos irmãos, e se temos alguma peleja, pelejemos entre nós. Traga controvérsia aos irmãos e busquemos a solução. Quer dizer, vem aqui entre nós, vamos conversar entre nós, não lançar na internet, não jogar lá fora, não levar para os outros ouvir, para escandalizar. O que está causando escândalo não é o que praticou, é o que anunciou, é o que diz compartilha, e você foi lá e compartilhou ainda, falando mal de um irmão, falando mal de uma irmã, falando mal de um pastor, nem se for denominacional. Aí o irmão Brano diz, agora assim se fazia na família Brana. Se algum dos pequenos havia feito algo, eles iam contestar a Bill, porque eu era o maior. E eu vinha, e eu tinha que ver quem estava no correto. Bom, minha decisão era que eles, qual estava no certo. Se todavia não me criam, então se iam a pelejar de novo às minhas costas. Que tem hora que as pessoas, você pode falar, nós temos gente que diz, o pastor falou, mas eu não criei. E aí, nas costas, ele fica falando. É o erro, as pessoas não aprendem com o profeta. E tem mensagem na mão, são anunciantes do profeta, mas não aprendem. Porém, continuavam sendo irmãos, entre a família do irmão Brana. O ver, eles se iam a pelejar a parte de trás um com o outro. Porém, na frente, pelejava em defesa um do outro.
Assim sucediam e continuavam sendo irmãos, porque eram todos daquela família. Tem um outro parágrafo, acho que eu devo não ter marcado aqui, que o irmão Brana diz: a única coisa que eu me envergonho é de ser um Brana, porque a família dele era falada, era de fumar, de beber, e ele não. E Deus o tirou exatamente daquele lar para fazer um trabalho, para salvar sua própria família. Seu próprio pai, que morreu nos seus braços, salvo, mas morreu nos seus braços. Na última hora, aceitar Jesus na última hora, quando aquele homem tinha um filho profeta. Mas na última hora, ele aceitou. Irmão Brana falou com ele, ele creu e lágrimas escorreu no seu olho. Quando o irmão Brana pediu para ele aceitar a Cristo, ele aceitou. Agora você vê uma longa vida de problema, de luta, de vício, mas agora salvo. Você poderia julgar e dizer: está perdido. Salvo, foi salvo. Isso é Deus trabalhando, a gente tem que saber a maneira de Deus trabalhar. 128, assim devemos fazer nós. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte ao outro. Se é algo incorreto, agora, não conte ao outro. O que esses irmãozinhos inexperientes, esses rapazinhos penuja, na internet faz os videozinhos santos, condenando outras pessoas. Errado, gente. Ame um ou outro ao invés de condenar, falar do erro. Ame. A pessoa não está fazendo correto. Assim devemos fazer nós. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não o conte ao outro. Se é algo incorreto, vá a ele e diga-lhe. E se ele vai argumentar com você, então leve outro com você como testemunha. Façam como indica a Bíblia. 129, estou encerrando. Porém Jesus, eles tratavam de encontrar toda coisa que de alguma forma eles criam que podiam desacreditar a Jesus ante os olhos do povo. E quando a gente fala de um irmão, o que ele está fazendo? Está fazendo o outro desacreditar daquele irmão. E é o erro, quando você fala de uma irmã, você está fazendo as outras desacreditar daquela irmã. Quando eles falavam de Jesus, fazendo as pessoas desacreditar em Jesus. Isso está errado. Fale as coisas boas uns dos outros. Isso é o que, quando você fala o mal, ele diz, isso é o que o diabo quer fazer. Ele quer destruir sua influência com as pessoas. Por isso você deve vigiar as coisas que você faz. Como nós precisamos não só saber de novo nome, trovões, não, eu comi o livrinho, Brana comeu, eu também comi. Sim, e isso daqui, quem foi que comeu isso daqui? Quem comeu essa parte do livrinho, da mensagem? Não fale coisas más de seu irmão, de sua irmã. Fale as boas. E se você não viu boas, cale-se. Mas tem gente que fica à procura, à caça. É como você ficar atrás de notícia. Ninguém quer saber de notícia boa. Pode ver, a notícia é só que matou, só que roubou, só que furtou, só que adulterou, só que estuprou. Cadê as boas? Se nós não contarmos as boas, que Jesus perdoou, que Jesus nos salvou, que Jesus nos curou, que Jesus está em nós, que Ele está operando através de nós. Esta é a maneira cristã de ter a mesma vida dele operando em nós, para que assim mostremos ao mundo de que Ele vive. Não adianta ficar sabendo, ter muita sabedoria da mensagem, conhecimento da mensagem, da Bíblia, e fazendo essas coisas erradas. Não adianta. Por isso você deve vigiar as coisas que você faz. Caminhe como um verdadeiro homem de Deus. Viva como um homem de Deus, porque o diabo, vosso adversário, está solto como um leão rugindo, buscando a quem tragar.
Agora, não vamos dar lugar ao diabo. Eu sei que o diabo está rugindo, procurando a quem tragar, procurando a gente olhar para uma pessoa e criticá-lo. O diabo gosta, o diabo sorri. Quando você faz algum videozinho para poder condenar sua irmã, seu irmão, o diabo sorri. Ele diz: esse daí é morto que nem eu mesmo. Ele não é aquele que São João diz, que nós amamos os irmãos, nós saímos da morte. Amamos os irmãos, porque aquele que não ama ainda está na morte, de São João. Então vamos tratar assim de uma vida cristã, meu irmão, uma vida cristã maravilhosa, de bons contatos, boas palavras. Você encontra a pessoa que quer falar mal do outro, não dá atenção, não leva aquilo para frente. Peça misericórdia a Deus, até para esta irmã, para este irmão, que está querendo propagar pecado, propagar o erro. Ore por ele. É o que o irmão Brano ensina, nós já pregamos tanto isso aí. Ore por ele, ao invés de orar, fica falando. Ore por ele. Quando você olhar para um irmão, uma irmã que errou, faça a sua oração, uma oração de misericórdia. Eu quero ver onde é que Deus está, porque Ele saiu do trono e desceu, diz o profeta, para o trono do coração do homem. Cadê o homem, cadê a mulher que tem Deus no coração para poder perdoar? Para orar por aquela pessoa e dizer: Pai, perdoa esta pessoa, tem misericórdia, não deixa ela na perdição, perdoa. Pai Celestial, ajuda cada um de nós, Senhor. Desejamos cada dia ser melhor cristão, te honrar, te adorar, te servir com tudo que é em nós. Tira qualquer coisa ruim de nós, Pai. Nós queremos só o que é bom. E a gente tem tanta coisa ruim porque a gente tem uma carne. E essa carne pensa mal, fala mal, age mal. Então a gente precisa, Senhor, ficar encabrestando essa carne para um lado, para o outro. E só o Espírito Santo pode subir sobre esta carne, pisar nela e fazê-la calar. E nós agirmos corretamente, termos a verdadeira maneira cristã, para poder saber o que é viver. Viver é falar bem dos nossos irmãos, viver é falar o que eles têm feito de bom, é glorificar a Deus pela vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe meu irmão, minha irmã, que está angustiado, que tem problemas, que tem lutas, tem coisas a vencer. Eu rogo que o Senhor abençoe, dê a tua bênção, Pai, especial para aquele irmão que falhou, para aquele pastor que falhou, que muitas vezes outros irmãos estão de cima para o prejudicar. Senhor, dê graça a meu irmão, dê o perdão para ele, para ela, para que vivam a sua palavra. Livra-o do mal, livre-os da pressão desse mundo. Em nome de Jesus Cristo, quero vê-los abençoados pelo seu poder, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Uma barca emprestada e um jumentinho também caminhava nas praias, também em Jerusalém. Era longa estrada onde ele carregava a cruz no meio Jesus e nunca se queixou.
passarinhos têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas Jesus tão pobrezinho, assim a Bíblia nos diz, mas vivia pregando, sempre, sempre, sem parar. Não tinha morada, nem mesmo lugar pra cabeça reclinar. Se Jesus voltasse agora nesta terra palmilhar, ninguém acreditava no que ele ia falar, quase todos zombavam no que ele ia falar, e o chefe de novo reunia seu povo para o crucificar. Lá no monte pôr do sol, novamente ele desceu, palmilhou em carne humana, pelo profeta seu, revelou os 7 selos, mas ninguém compreendeu. Mas aquela geração o crucificaram pela segunda vez. Hoje não é diferente na mensagem de João, onde Jesus está com os 7 trovões. Ele come o livrinho e começa a pregar, mas o povo rejeita, poucos aceitam o que Deus quer falar. Mas o povo rejeita, poucos aceitam o que Deus quer falar. Estamos assistindo o culto aqui em Outeiro. Deus abençoe, pastor Gedelson e família. Muito obrigado. Outro gostaria de pedir ao pastor que anunciasse o pastor Benjamin, de Mbanza, Congo, África, e o pastor Paciência Lela, de Luanda, Angola, também da África, juntamente com o pastor João Bispo, participarão de forma virtual no culto no próximo domingo, dia 7, a partir das 9 horas da manhã. Então, quem acorda cedo, né, de domingo, tem a live que o pastor Gedelson faz, e os irmãos pastores lá também da África estarão falando, e o pastor João Bispo e o pastor Gedelson, né? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Pai, o Senhor sabe como ajudar este povo que depende de Ti. Que alguém que esteja doente numa hora desta, que alcance a cura divina, porque aquele dia no Calvário deu uma total libertação.
minha irmã, meu irmão, receba a cura, sinta bem, durma bem, e todo o poder deste Covid-19 desapareça, toda a febre desapareça, infecção pulmonar desapareça pelo poder de Deus, haja saúde nestes corpos com a proteção divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, um aviso que eu quero que vocês me atendam agora, né? Para sábado e domingo, mais cedo. Porque 8 horas vocês têm que estar tudo em casa. É um toque de recolher, vai dar 8 horas, vai começar de sábado. Então, o nosso culto começa às 6h30, termina às 7h30. Entendeu? Mais cedo. Você vem mais cedo e ó para casa. Enquanto tiver essa lei desse jeito, nós temos que obedecer, não é? Então, pode fazer ainda este culto, a gente faz. Temos todo meio de nos livrar aqui, mas temos o Espírito Santo, que é o principal, não é? Mas vamos ver mais cedo então, vai começar às 6h30, sábado e domingo, e isso daí até quinta-feira também. Vai ser meio difícil, hein? Porque deu 8 horas, todo mundo já tem que estar em casa. Não pode, se a polícia encontrar alguém na rua, já dá problema, certo? Quer dizer, é uma lei que deve vigorar a partir de sábado, que nós temos ouvido. Então vamos fazer a nossa parte, que ainda está tendo a oportunidade de pregar um pouquinho, vamos ir mais cedo e vamos embora mais cedo também. Amém? Deus te abençoe, vá em paz. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês por toda parte, no Brasil, Portugal, África. Muito obrigado mesmo. A gente agradece a Deus por ter vocês ainda ouvindo esta mensagem. Enquanto temos oportunidade, vamos falando destas boas novas do Senhor, nesse tempo final, através desta terceira puxada, a mensagem do nosso profeta, que está cumprindo ainda em nossos dias. Boa noite, Deus vos abençoe por toda parte.